Ó, gente, terminei aqui o comprimento do meu braço, né, do pulso até a axila, que eu falei pra vocês que no meu tinha dado 46 carreiras. Aí, nós vamos fazer mais 10 carreirinhas abertinhas, ó. Aqui eu deixei aqueles 12 pontinhos que eu usei das correntinhas da separação do braço, ali na peça que a gente fez, que é essa parte aqui, ó. No meu, eu coloquei 12 correntinhas, tem que ver quantos vocês colocaram de vocês, que daí é a quantidade de pontos que a gente vai deixar em aberto aqui pra fazer a costura, tá? Aí, aqui, deixa eu pegar o braço. Lembra que a gente fez 20 carreiras? Aqui, a gente fez 20 carreirinhas, né? Então, aqui, 10 carreirinhas a gente vai usar, que é a altura que a gente vai fazer aqui, né? Que a gente vai trabalhar 10 carreirinhas, e ainda sobraria 10 carreirinhas. Cada carreirinha equivale a 2 pontos, então, no caso, sobraria 20 pontos de um lado e 20 pontos do outro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui em cima, na minha última carreirinha, eu tenho que ter um total de 40 pontos para eu poder fazer a costurinha e dar certinho, tá bom? Aqui a costurinha de baixo dos 12 pontos é os 12 que eu vou deixar aqui. Aí, nós vamos trabalhar 10 carreiras. Aqui nós temos 20 de cada lado, frente e costas. Então, eu vou usar 10 carreirinhas de altura, ainda vai sobrar 10 carreirinhas de um lado e 10 do outro. Cada carreirinha equivale a 2 pontos, que no caso é 20 na frente, 20 atrás. Um total de 40 pontos, tá? Então, no meu, primeiro a gente vai fazer a primeira carreirinha reta de quadradinho, sempre intercaladinho, tá? A primeira a gente vai fazer retinha pra ver quantos pontos a gente vai ter. Eu não lembro quantos deu no meu, mas eu sei que eu teria que diminuir 14 pontos, tá? 14 pontos, que cada carreira que a gente fizer a diminuição, a gente vai estar tirando 2 pontos. Se eu tenho que tirar 14 pontos para eu ficar com 40 pontos aqui na última carreira, no final, 14 dividido por 2, que é a quantidade de pontos que eu consigo diminuir em cada carreira, eu teria que fazer 7 carreiras de diminuição, correto? Então, se eu fiz 10 carreiras no total, 7 carreiras tinham que ter diminuição, eu fiz as 3 primeiras carreiras retinhas e todas as outras eu fui diminuindo, um ponto no início e um ponto no final. Mas conforme a gente for trabalhando, eu vou reexplicando isso, tá? Então, vamos começar aqui com aqueles pontinhos que a gente tem que pular antes de começar a carreira, tá? Aqui no meu caso, vão ser 12 pontos. 6 para um lado e 6 para o outro. Começo aqui com esse pontinho que eu acabei de fechar, começo a contar por aqui. Então, conto 2, 4, 6. No ponto número 7 é onde a gente... Voltando aqui, então, né, eu pulei 6 pontos, porque como é 12, eu vou pular 6 de um lado e vou deixar 6 lá no final, pra ficar igual, tá? Então, no ponto número 7, aqui coincidiu com um ponto alto, então, eu tô passando aqui a minha linha. E aí, vamos fazer 2 nozinhos. Todo mundo vai trabalhar 10 carreirinhas, tá? E as diminuições vai depender da quantidade de pontos que a gente vai ter aqui nessa primeira carreira. Então, vou fazer 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. E aqui, para dar os quadradinhos intercalados, aqui eu tenho uma correntinha, então, aqui no início eu tenho que fazer mais um ponto alto. Para daí, sim, começar a fazer os meus quadradinhos intercalados, tá? Então, a gente vai trabalhando normal os quadradinhos, até chegar aqui no finalzinho, que vai ter que estar também sobrando 6 pontos. Daí, eu volto para finalizar e falar sobre a próxima carreira. Voltando aqui, terminei a primeira carreira, ó, o meu acabou em uma correntinha, o último ponto alto, então, eu não preciso estar fazendo 2 pontos altos igual eu fiz lá no início, tá? Até porque, ó, contando da linha pra cá, né, que é onde eu tenho que contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, que tem que estar sobrando. Então, tem que terminar aqui, nessa última correntinha com esse ponto alto. Aí, vocês vão contar quantos pontos deu, desde o início até o final. O meu deu 54 pontos. O que que a gente precisa lá no final que eu falei? 40 pontos. Então, no meu tá sobrando 14 pontos, tá? Cada vez que a gente vai fazer uma carreira com diminuição, a gente vai estar diminuindo 2 pontos. Eu tenho que diminuir um total de 14. Então, 14 dividido por 2 vai dar 7 carreiras de diminuição. A gente vai fazer um total de 10 carreiras. Então, como eu tenho que diminuir 7 carreiras e eu tenho que fazer 10, as 3 primeiras eu vou fazer retas, e aí, a partir da quarta, aí da quarta até a 10ª carreira, eu sei que eu tenho que fazer diminuição no início e no final, tá? Então, vocês têm que ver o de vocês aí, quantas carreiras tem que ter diminuição, quando começa e etc, tá? Então, aqui eu tenho que fazer mais 2 retinhas, então, eu inicio da mesma maneira, ó. 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E aí, aqui, para ficar intercaladinho, eu tenho que fazer mais um ponto alto aqui.
ponto alto na correntinha. E aí, sim, começo os meus quadradinhos intercalados, tá? Então, eu vou fazer a carreira 2 e a carreira 3 retinhas, que é o que eu preciso fazer no meu. Vocês têm que ver o de vocês. E aí, na quarta, eu volto pra fazer diminuição. Se o de vocês já tem que fazer diminuição aqui na segunda, vocês esperam que a hora que eu voltar pra mostrar como fazer diminuição, vocês já fazem junto. Fiz, então, as minhas 3 carreirinhas retas e agora eu tenho que começar a fazer a diminuição. Então, para fazer diminuição, é básico, é bem normal. Vamos subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Aí, eu vou pular um ponto, que no meu caso é essa correntinha, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui no próximo ponto, ó. Fiz um ponto alto, pulei um ponto, que nesse caso aqui era uma correntinha, e aqui fiz ponto alto. Aí, para fazer intercaladinho, eu tenho que fazer mais um ponto alto aqui nessa correntinha, para daí começar a fazer meus quadradinhos intercalados, senão ia acabar dando quadradinho sobre quadradinho. Vou fazer aqui os meus quadradinhos e quando chegar lá no final eu volto para finalizar com vocês e iniciar novamente a próxima carreira, caso vocês tenham ficado com dúvida. Chegando aqui no final da carreira, eu também tenho que estar pulando um ponto. Então, sempre que tiver sobrando 2 pontinhos, o penúltimo é o ponto que eu pulo, e no último eu fecho somente com um ponto alto. Então, não tem correntinha, não tem nada, ó. Que é dessa maneira que a gente vai diminuindo. Novamente, vou iniciar aqui uma nova carreirinha, ó. Inicio com 3 correntinhas. Aqui eu pulo um ponto, que no meu caso é esse ponto alto, e vou fazer um ponto alto aqui na próxima correntinha. Tô pulando daí um ponto aqui no início também. Aqui, como já tá intercaladinho, eu já posso iniciar os quadradinhos, ó. Uma correntinha e fechando o ponto alto intercalado, tá? Vou voltar mais uma vez lá no finalzinho da carreira e vou iniciar uma última vez com vocês, que daí as demais vocês podem estar fazendo sozinhos, que vai ser sempre dessa maneira. Sempre pulando um pontinho no início e um pontinho no final de cada carreira, até a gente chegar no total de 10 carreiras. Ó, cheguei no finalzinho aqui da carreira número 5, no meu tá sobrando 3 pontos aqui. Se eu fizer mais um quadradinho, eu não vou conseguir pular esse penúltimo ponto que eu preciso. Então, nesse meu lado aqui, sempre vai ter uns 2 pontos altos juntos. Então, o que que eu tenho que fazer? Não tem como eu fazer um quadradinho aqui. Então, nesse próximo ponto alto, eu vou estar fazendo mais um ponto alto. Pra daí, sim, sobrar 2 pontinhos para que eu possa pular esse penúltimo. Peraí que minha linha enroscou. Vai sobrar 2 pontinhos para que eu possa pular esse penúltimo e no último fechar com um ponto alto, para eu poder fazer a minha diminuição, tá? Mais uma vez, vou iniciar com vocês aqui esse lado. 3 correntinhas, pulo um ponto que é um ponto alto, e aqui eu tenho outro ponto alto. Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E para começar os quadradinhos intercalados, eu preciso fazer mais um ponto alto. Então, desse lado, sempre vai ficar 2 pontos altos juntos, e do outro fica só quadradinho. É normal se acontecer isso no de vocês também, não tem problema, tá? Então, já mostrei como fazer as diminuições, façam até chegar a 10 carreiras. Quando terminar as 10 carreiras, pode cortar a linha e passar por dentro da laçada. Podem já preparar o outro braço, e aí a gente volta só para fazer a costura do braço no cropped, e aqui a gente vai fazer um acabamentozinho de pontinho baixo, só para dar um toque ali na nossa manga. Olha, gente, eu costurei aqui um dos braços para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar, tá? Fica bem invisívelzinha a costura, porque é com agulha de tapeçaria que a gente vai costurar. Então, a pecinha, a gente vai virar ela pro lado contrário, pode virar só um pedaço aqui, né? Como eu já costurei outra manga, ó. A pecinha a gente deixa virada pro lado contrário, tá? Aqui tá a parte de baixo do braço, que é aquelas 12 correntinhas que a gente deixou, a gente vai começar a costurar por aqui. Aí, a manga também é a mesma coisa, essa parte das carreiras vai ficar pra cima, né, pro ombro, e essa partezinha aqui das correntinhas é a parte que a gente vai deixar pra baixo. Aí, a gente vai colocar, ó, a manga por dentro aqui da peça. Então, a manguinha tá virada pro lado certo e a pecinha virada pro lado contrário, pra na hora que a gente desvirar, vai estar tudo viradinho pro lado certo, tá? Aí, aqui fica, ó, os meus 12 pontinhos com os 12 pontinhos aqui de cima. E aqui, daí, as 10 carreirinhas que a gente vai trabalhar. E aí, mais os pontinhos aqui dessa última carreira que a gente fez. Então, aqui peguei uma agulha de tapeçaria com bastante linha pra gente começar a costurar. A gente vai começar a costurar aqui pela parte de baixo do braço, que é a parte mais facinho de costurar. Então, eu vou pegar, ó, o primeiro pontinho com o primeiro pontinho do outro lado,
Vou passar aqui a minha linha e vou fazer um nozinho. Eu sei que eu tenho que costurar 12 pontos aqui embaixo, que é a quantidade de pontos que eu deixei, então já costurei um. Eu sempre vou contando, por mais que eu tenha experiência de fazer esse tipo de costura, eu conto justamente para não correr o risco de eu me perder, tá? Então, eu só vou costurando pontinho com pontinho, sempre contando. Eu sei que eu tenho que costurar 12, já costurei 3, aqui o quarto. Vou costurar os outros até fechar os 12, aí volto quando começar aqui a parte das carreiras. Costuradinha a parte de baixo, chegando aqui na parte das carreirinhas, nós vamos costurar 10 carreiras com 10 carreiras daqui. Sendo que em cada carreirinha a gente vai fazer 2 costuras. Então, vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto da primeira carreira. Aqui tá o primeiro ponto da carreira aqui do outro lado. E eu sempre vou contando 2 costuras por carreirinha, tá? Se vocês observarem bem cada carreira, tem 2 espacinhos aí para vocês entrarem, mas não tem espacinho certo para vocês colocarem a agulha. Só tem que lembrar que são 2 costurinhas por cada carreira e nós vamos estar costurando aí 10 carreirinhas de cada lado, tá? Ó, já costurei 2 carreirinhas, aqui eu estou indo para a terceira, sempre colocando 2 costurinhas em cada carreira, tá? Vou costurar aqui as minhas 10 e volto daí pra gente falar desses pontos aqui de cima. Costuradas as 10 carreirinhas da lateral, ainda tá sobrando 10 carreirinhas aqui para eu acabar a parte das costas, e daí vai ter as outras 20 carreirinhas ali da parte da frente. Então, é 40 pontinhos que a gente vai estar usando, 20 para um lado e 20 para o outro, tá? Aqui, continua sendo 2 pontinhos por carreira, e aqui a gente vai pegando um pontinho para cada costurinha, tá? Aqui no primeiro, eu pego no mesmo ponto que eu terminei, tá? Porque é uma carreirinha, ela serve as pontinhas como carreirinha em pé, e também como o primeiro, e aqui também o último pontinho. Então, no primeiro e no último, a gente meio que faz 2 costuras dentro do mesmo pontinho, tá? Mas é só nessas pontas mesmo. Então, aqui já vou, eu sempre vou contar 20, né? Vou contar 20, que é a minha metadinha, sendo 10 carreirinhas aí para cada lado. Então, já fiz o primeiro, o segundo. Não tem segredo, gente, é só questão de ir dividindo e contando os pontos. Então, já fiz 2. Aí, aqui, vou fazer o terceiro, e assim eu vou indo, tá? Sempre fazendo com calma, contando, para não ficar nem mais nem menos costuras. Então, aqui vai dar 20 para chegar na metade, depois mais 20 aqui na outra metade, e aí vai sobrar 10 carreirinhas aqui e 10 carreirinhas aqui pra gente fazer as últimas costurinhas, tá bom? Terminou aqui a última costurinha, faz o arremate, pega essas linhas também que ficaram por aqui sobrando, ó, faz arremate também. Terminado isso, daí pode cortar a linha, né? Faz todos os arremates, e aí façam a outra costura da outra manga, e eu volto só para falar do acabamentozinho aqui de ponto baixo que a gente vai fazer na parte do pulso. Terminada a costura das mangas, agora a gente vai fazer só esse acabamento aqui, ó, que é de pontinho baixo mesmo, só para dar um acabamento legal ali na nossa barrinha do pulso. Então, eu vou pegar aqui no pontinho ao lado, próximo a essa linha, para depois no arremate já usar ela junto. Vou passar a minha linha, vou fazer 2 nozinhos. Aí, passo a linha pela laçada, e no mesmo ponto já faço meu primeiro ponto baixo. E aí, vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho alto, ó. Que, se eu não me engano, no meu eram 42 pontos altos, então, eu vou ter aqui 42 pontos baixos, só para uma questão de acabamento mesmo, essa barrinha, tá? Ó, foi pouco mais de 2 novelos e meio para finalizar aqui o meu conjunto no tamanho M, tá? A doida que achou que com 1 novelo e meio ia tá tudo pronto, né? E o ponto, às vezes, acaba enganando, por mais que seja um ponto furadinho, ele vai bastante linha, porque é manga longa, a saia é uma saia godê, né? Acho que é godê que fala quando ela é abertinha, não tenho certeza. Então, façam por toda a volta, ponto baixo sobre cada ponto alto, feito o último, fechem com um ponto baixíssimo nesse primeiro, cortem a linha, façam os arremates, e aí eu volto para mostrar para vocês o nosso conjunto completo. Olha, gente, tá pronto aqui o nosso conjunto, olha que amor que ficou.
croppedzinho com a saia. Deu um total, então, de 2,5 novelos, um pouquinho mais de 2,5 novelos, pra tá fazendo os dois no tamanho M, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Depois, lá no meu Insta, @dudabetiato, vai ter sempre a fotinho, na aba comunidade também. E lá no Insta também vai ter o vídeo de como vai ficar no corpo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.